No século XXI, a humanidade vive um apogeu tecnológico imensurável. O conhecimento está a um clique de distância. Celulares e computadores se tornaram ferramentas indispensáveis. E com o avanço da tecnologia, debates cada vez mais intensos têm surgido sobre a inteligência artificial e seus impactos na humanidade. Afinal, robôs também merecem direitos? Você deixaria a Siri ou a Alexa constituírem uma família de assistentes virtuais? Até que ponto vai a autonomia das tecnologias criadas pelos seres humanos? O famoso jogo Detroit Become Human tem a resposta para todos esses questionamentos. Então vem comigo através dos videogames desvendar esse futuro da humanidade que não está tão longe assim. But the world is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Detroit Become Human foi lançado em abril de 2018 para PlayStation 4 e PC. Desenvolvido pela Quantic Dream, famosa por jogos como Heavy Rain e Beyond Two Souls, o jogo foi considerado o maior sucesso da empresa, vendendo cerca de 3 milhões de unidades. Detroit é um clássico jogo de narrativa, onde o jogador molda a história de acordo com as escolhas que faz com seu personagem. Ou nesse caso, personagens, já que o jogo é protagonizado por 3 androides com funções completamente diferentes que acabam participando de uma revolução para se libertar da humanidade. Kara é uma androide que sofre violência por parte de seu dono. Programada para realizar tarefas domésticas, a androide se desvia de sua programação para salvar a garotinha Alice dos abusos de seu pai. Marcus é um androide programado para auxiliar o famoso pintor Carl Manfred, que sofre de uma doença degenerativa. Contudo, diferente do relacionamento comum entre humanos e androides, Carl sempre incentivava Marcus a desenvolver suas habilidades artísticas e sua criatividade, mostrando para o androide como é ser livre ao ponto de definir suas próprias ações. Porém, devido a um incidente envolvendo o filho do pintor, Marcus é desmontado e jogado em um lixão, mas consegue sobreviver e deseja aplicar a liberdade que vivenciou aos demais androides. Connor é um androide criado pela empresa Cyberlife para investigar o caso dos divergentes, ou seja, androides que desviam de sua programação original e passam a ter sentimentos e controle sobre suas próprias ações. Originalmente programado para descobrir a causa da divergência, Connor acaba no meio de um dilema. Afinal, o que era visto como defeito para os humanos, para os androides, era uma libertação. O jogo se passa em 2038, na cidade de Detroit, e um mundo onde os androides são meros produtos, comprados em lojas e utilizados para realizar tarefas domésticas ou serviços braçais, vistos sempre como um amontoado de plástico e fios que apenas existem para servir às necessidades humanas. A premissa de Detroit gira em torno justamente da revolução que busca a liberdade dos androides daquilo que eles consideram como escravidão. Cabe ao jogador escolher os rumos desse movimento, se ele será pacífico ou violento. Diferente de diversas outras obras que encaram a inteligência artificial como um algoz da humanidade que busca destruir todos os habitantes do planeta, a lógica em Detroit Become Human é justamente oposta. Os algozes, dessa vez, são os próprios seres humanos, e os androides apenas reivindicam seus direitos de viver lado a lado como irmãos e não serem mais tratados como produtos. Nós não somos mais máquinas. Somos uma nova e inteligente espécie. E já é hora de vocês aceitarem quem realmente somos. Por isso pedimos que vocês reconheçam os direitos que nós temos. Dentro de tudo isso, Detroit traz reflexões extremamente profundas, pois apesar de ser pintado como um futuro, a luta e a caracterização dos androides remetem a diversos momentos da história humana, onde enxergamos os nossos pares como objetos desprovidos de qualquer humanidade e indignos do direito fundamental à liberdade. Em Detroit Become Human, os androides utilizam vestimentas específicas que os classificam na sociedade, fazendo com que sejam facilmente identificados e se tornem alvos de violência gratuita por não serem vistos como humanos. Nos espaços públicos, eles são segregados, possuem uma parte específica para se alocarem nos ônibus, não podem de maneira alguma se misturar com os seres humanos, afinal, são máquinas que devem apenas obedecer, pois o que faria uma mercadoria se não obedecer o seu dono? Comprados em qualquer loja e vistos nas vitrines acompanhados de slogans como "Adquira já o seu", "Compre com desconto da Black Friday",
A vida desses androides é tratada como a vida útil de qualquer outro produto. Depois de se tornar ultrapassado ou inútil, pode ser facilmente descartado na lixeira mais próxima. Além disso, Detroit também insere uma perspectiva tecno-religiosa, onde os divergentes passam a cultuar o RA-9, uma espécie de profeta androide que teria sido o primeiro divergente da história. O RA-9, no caso, libertaria todos os androides do domínio da humanidade. Sendo assim, os androides possuem consciência, necessidades políticas e até mesmo uma religião. Logo, por que eles não seriam dignos de ter direitos? Afinal, o que faz com que o ser humano tenha direitos? Nesse contexto, é interessante falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada em 10 de dezembro de 1948 pela ONU, os direitos humanos são uma tentativa de se estabelecer uma era de prosperidade social na humanidade, após um dos períodos mais sombrios e violentos da história, a Segunda Guerra Mundial. Dentro disso, os androides de Detroit também querem ter seus direitos universais e inalienáveis, que respeitem sua condição e garantam a plenitude de sua existência. Será que um dia veremos a Declaração Universal dos Direitos dos Androides? No fim de tudo, os androides buscam apenas sua liberdade. Também querem ser dignos desse aspecto da condição humana. São vistos como servos, mercadorias e máquinas, mas ainda assim sentem amor, tristeza, raiva, compaixão e alegria. E por isso querem viver em uma sociedade que os aceite. Ao longo da história humana, experimentamos diversos períodos sombrios onde esses androides existiram. Embora não com o mesmo nome, mas com a mesma reivindicação e com a mesma dor sofrida pela violência daqueles que não os consideram dignos da condição humana. Muros são erguidos, termos são criados para segregar aquilo que jamais foi diferente, e armas são levantadas contra aqueles que apenas clamam por existir. Contudo, assim como no cenário de Detroit Become Human, nada pode impedir o curso da liberdade, igualdade e fraternidade. E você? Com o avanço da inteligência artificial, não é mais improvável de se imaginar um cenário como o de Detroit. Você deixaria aquele androide que faz o seu dever de casa ser livre? Libertaria seu celular e o deixaria seguir seu próprio caminho? Daria liberdade para aquele androide que trabalha para você? São questionamentos que parecem ilógicos e até mesmo fictícios, mas é melhor começarmos a nos preocupar com eles desde agora.